Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Estamos aqui hoje com a querida Aline Carvalho, uma querida que faz parte do seu Série Mulheres como coautora do livro Mulheres na Liderança em Ação. Então nós vamos aqui bater um bate-papo e aprender um pouco com essa profissional maravilhosa. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Andréia. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de participar desse momento tão especial que é a série Mulheres, o poder de uma mentoria, né? Então, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com a minha carreira e com os meus aprendizados. Ai, que bom, né? Eu falo que é sempre bom quando a gente consegue trazer mulheres potentes. Fora a conexão, fora o network, fora tudo que vocês têm para ensinar e acaba não ensinando no dia a dia, né? Então a gente vai falar um pouco mais de história hoje, não de mentoria. É isso. Apesar de você estar participando da edição Poder de uma Mentoria, que é realmente trazer os seus ensinamentos na prática, né? Para preparar essa nossa geração. Eu falo que as mulheres têm muitas tem várias soft skills, mas dentre essas soft skills tem uma que somos mais fortes, né? Que nos reconhecemos muito mais. E é sempre isso que a gente fala que as mulheres precisam fazer, se reconhecer dentro das suas soft skills, para que você possa ensinar de verdade. Afinal, qual é a força dessa mulher, né? Que força ela tem? Então, esse é o nosso empurrão aí, as mulheres que estão com a gente, Aline. Aline, olha só. Vamos começar falando quem é a Aline, né? Quem é a Aline Carvalho? O que essa mulher faz? Né? Onde ela está? Em que patamar da vida ela está? Como é que tá isso? Bom, hoje eu tenho 39 anos, eu sou aqui de São Paulo, tenho mãe de 2 filhos, gêmeos de 3 anos, casada, e acho que o ponto que eu sempre falo, a minha vida é muito dinâmica em casa e muito dinâmica no trabalho. Eu comecei como farmacêutica, iniciei no varejo farmacêutico, e aí a vida vai nos levando para outros momentos, né? Então eu fui convidada a ir para o outro varejo, então saí do farmacêutico, fui para o varejo moda. Hoje estou no varejo alimentar. Eu sou diretora de operações do varejo alimentar, do grupo GPA, e hoje eu estou à frente das lojas de proximidade, que é um grande orgulho para mim. Então, assim, minha trajetória, ela teve sempre muito dinamismo, muita adaptação, e um pouco do que você falou, né? A gente ter coragem, se conhecer, saber o que a gente vai muito bem para poder alcançar outros objetivos, né? Então, a minha carreira foi de forma um pouco mais rápida, mas ela é assim. Que bacana. E que bom, né? Sim. E que bom, bora lá. Me conta, agora voltando um pouco nessa linha do tempo, porque a gente está falando de carreira, de trajetória, né? Quem é você, que envolve aí pontos importantes, né? Da sua descoberta, né? Como mãe, né? Que é uma delícia, inclusive. E seguindo aí para a carreira, mas voltando lá nas suas raízes, lá nas origens, né, que é muito importante naquele começo lindo que só a gente sabe qual é. Qual é a lembrança mais viva da sua infância que de alguma forma te fez ser quem você é hoje? Acho que tem algumas coisas que são importantes, mas eu me recordo muito de muitos momentos com a minha avó. E a minha avó sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira, uma mulher alegre e que tinha como principal objetivo sempre estar reunindo a família. Então eu sempre lembro de muitos momentos com a minha família, trazendo todo mundo para próximo. Minha avó sempre teve um cuidado muito grande com todo mundo, sempre tentando juntar todos de alguma forma. Então sempre tenho essas recordações de ver a minha avó servindo, tendo esse cuidado todo. Eu acho que isso vem de muito tempo. Lembro de alguns momentos com meu tio também, um tio muito querido que eu tenho, que desde muito cedo me colocou para trabalhar e fazer alguns trabalhos voluntários. Eu lembro que com 12 anos eu estava fazendo trabalho voluntário. Então eu acho que
isso tá bem enraizado na minha família, sabe? De servir, de cuidar, de estar próximo. Então são coisas da minha família que eu trago muito comigo. Então acho que desde pequena eu aprendi muito esse valor do cuidar do outro, né? De estar sempre fazendo o meu melhor. Então acho que isso foi me moldando a ser essa mulher que eu sou hoje. Que bacana, hein? Que história linda de família. Eu acho que isso traz para nós também os valores, a referência, as decisões no meio do caminho, né? Sim. Porque eu falo que são muitos aprendizados. Você nasceu aonde? Eu nasci aqui em São Paulo. Bacana, bacana. E os seus pais são de onde? Os meus pais são daqui. Meu pai é de São Paulo e a minha mãe é do Maranhão. Então tem uma mescla aí grande desse Brasilzão nosso. Ai, que gostoso, que gostoso. E faz toda a diferença, sim, né? Sim. Eu falo que é tão bom, né? E essas mães nordestinas, né? Maranhão, é maranhense. Nordeste, né? Nordeste. Isso. Essas mães fortes, corajosas, determinadas, meu Deus do céu, viu? É isso. O meu pai é pernambucano, a minha mãe é paulista. Eu falo, meu Deus, que perigo, né? Criam mulheres fortíssimas. É uma mescla boa. Valores e formação, né? Ao longo do tempo a gente também aprende que vem dos nossos pais. E o quanto isso é importante. Quais os valores te acompanham, né? Desde o início da tua vida e continuam firmes até hoje? Bom, acho que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, né, com os nossos pais. Então, acho que respeito é uma coisa que eu sempre tive muito comigo, vendo os meus pais, os meus avós. Honestidade, ética. Acho que tem uma coisa muito da empatia, né, do olhar para o outro. Então, são coisas que eu acredito muito, que eu tento passar para os meus filhos também, né. Então, acho que a gente precisa, principalmente como mulher, né, também olhar para outra, ver como é que a gente pode ajudar, a gente tá sempre se colocando à disposição. Então acho que eu vivi muito isso em casa e que foi o que foi me formando, né? E que eu tento hoje, de alguma forma, já ensinando os meus filhos, mesmo pequenos, do como que a gente tem que fazer, né? Do olhar pro ser humano também. E faz toda a diferença, né? Eu acho que isso traz para nós também essa força, essa vontade de sempre ressignificar, porque não é nada fácil, né? E é muito bacana também, Aline, o fato de você estar quando a gente fala de carreira e impacto da mulher, do posicionamento, você faz parte da cadeira de liderança, né? Então isso também é importante tanto para a tua trajetória quanto para o todo, né? E como sua trajetória dentro desse escopo profissional se conecta com quem é você no pessoal? Acho que tem uma coisa que eu trago muito, que é a questão do valor do trabalho, né? Então eu sempre vi, falando um pouco aí do meu pai, sempre vi o meu pai saindo muito cedo, voltando tarde, mas tendo um carinho muito grande com a gente. Meu pai é aquela pessoa apaixonada pelo que ela faz, ela tem brilho no olho. Então eu fui crescendo olhando isso. Então acho que essa questão da coragem, do enfrentar novos desafios, sair de um lugar e para outro, acho que eu trago muito dessa questão do valor do trabalho que eu vi desde muito cedo. E acho que tem um ponto também que sempre foi importante, como eu venho de uma família onde a gente foi lutando para conquistar as coisas, o meu pai sempre impulsionou muito eu e meu irmão para que a gente estudasse. Então, se a gente quisesse chegar em algum lugar, a gente precisaria ter o estudo. Então, ele sempre nos deu a formação, né? Sempre impulsionou que a gente estudasse para ser alguém melhor na vida, que pudesse alcançar os seus objetivos. E o meu pai sempre falou, você como mulher tem que ser independente, tem que buscar as suas coisas, não pode ter medo, tem que ter coragem. Então acho que eu fui crescendo ouvindo isso dos meus pais, né? Então acho que essa questão do valor do trabalho, como meu pai enxergava aquilo, eu acho que eu consegui ir trazendo isso para mim também. E faz toda a diferença, né? Porque no final do dia a gente aprende muito com os nossos pais. Meu pai também sempre saía muito, muito cedo. E eu, na realidade, sigo os exemplos dele, né? Então, assim, é até assustador, né? A pessoa fala, poxa, mas você já tá tão cedo de pé. Porque isso já faz parte, né, da nossa entrega, daquilo que a gente quer. Eu falo que uma das regras que eu tenho na minha vida é o foco, comprometimento e execução. Eu falo que quando você tem foco, comprometimento e execução, faz toda a diferença. Porque no final do dia é isso que você precisa. Você precisa focar na coisa certa, você precisa se comprometer com aquilo que você está focando e executar.
Porque para mim essa foi a base de vida que eu aprendi dentro da minha casa com os meus pais. E isso faz toda a diferença. Então quando a gente traz para essa geração um pouco dessa força, é até assustador, né? Para alguns jovens, não preciso disso, mas precisa sim, porque a maturidade traz para nós um viés e um olhar totalmente diferente. E você passa a ser rica de experiências quando você entende o poder que tem e quando você também desenha isso para a tua vida, né? E os pais têm uma força muito grande nisso. Eu sempre pontuo essa questão, né? Para mim nada foi fácil, não sei para você. Mas assim, né? Tem que pontuar. Porque assim, às vezes as pessoas falam, não, mas... Poxa, mas você já tá aqui, ou você Eles já só chegou. Olham agora, né? E eu falo, nossa, mas e os processos, né? Porque os processos, eles existem, né? E não adianta a gente fugir. Todo dia a gente enfrenta leões, enfrenta dragões, se aparecerem também enfrenta. Porque no final do dia é isso que a gente tá fazendo, né? A gente também tá enfrentando. Eu brinquei, tem um ditado que fala sobre o leão, né? Eu falo que eu já fiz amizade, matar um leão todo dia. Não, eu já fiz amizade com o leão. Porque eu entendi que a gente precisa fazer network. E eu entendi que desse network a gente tem que colocar o leão para trabalhar pra gente. Porque assim, é menos uma pessoa para trabalhar para você. Mas vai trabalhar como, Andréia? Não sei. Mas o importante é ele estar próximo. Mas a gente entende que a gente vai aprendendo. Mas assim, brincadeiras à parte, mas isso é importante a gente trazer, porque... Eu falo que no final do dia a gente também quer abrir caminhos para alguém. E você, enquanto mulher, nesses papéis que você administra, dentro da carreira, você sente que você abre caminhos para outras mulheres? Sim. Eu sinto que abro caminhos. Acho que todas as vezes que as mulheres vêm me procurar, vêm me pedir, vamos almoçar, você me dá uma opinião, o que você acha? Eu acho que a gente precisa estar disponível, né? Hoje o tempo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, mais preciosa. Então, quando você dispõe ali de um pouquinho do seu tempo para poder ouvir e ajudar outra mulher, eu acho que isso faz a diferença. Às vezes o que elas precisam é confia em você, que alguém fale isso para elas. Confia em você, acredita no seu processo, confia no processo que você está passando. Né? E acho que contar um pouco, às vezes, dos nossos desafios, como você falou, faz toda a diferença, porque muitas vezes elas acham que aquele problema é só delas, né? E não conseguem compartilhar. Quando vem alguém que às vezes tem alguma história, né, de superação de algum desafio, você conta um pouquinho do que você viveu, acho que você traz um pouco mais de coragem para essas mulheres, né? Então acho que ter esse cuidado, essa empatia é importante, principalmente para quem está na liderança. Quem lidera precisa olhar para o outro, né? E esse olhar humano, esse olhar com carinho, com afeto e com empatia é o que faz a diferença. E eu acho que o que a gente impulsiona cada vez mais mulheres para alcançar outros caminhos. Ai, que bacana. E se você pudesse olhar para trás, né? O que diria a mulher que você era no início da sua jornada? Vai com medo. Mesmo se você tiver, siga. Vai com medo mesmo, que vai dar certo. Acredita em você, não olha para trás. Você não precisa saber tudo e você não precisa ser perfeita. Né? Acho que esse equilíbrio a gente vai aprendendo com a maturidade. Mas olhando a Aline lá de trás, eu ia falar, continua que tá dando certo. Porque essas coisas, acho que é comum todo mundo ter esse medo, né? O frio na barriga do novo. Então segue. Vai dar tudo certo e acredito em você e no seu potencial. E vai com medo. E vai com medo. E vai com medo. Pronto, a gente não já desista. Tem a sua frase, vai com medo aqui. Mas que bacana, eu acho que faz toda a diferença quando a gente consegue conectar de verdade mulheres, né? Mulheres que possam inspirar homens e mulheres, porque no final do dia é isso, né? A gente traz como propósito maior até da série Mulheres esse impacto, né? A gente quer realmente impactar. A série ela foi criada em 2014, e essa coleção de mulheres na literatura, para que realmente as estantes também sejam vistas através do viés feminino. Né? Durante anos as nossas estantes foram masculinas. E eu acho ótimo, porque eu aprendo com todos eles, eu tenho autores incríveis na minha cabeceira, inclusive. Mas está na hora das mulheres também terem esse espaço, e isso é tão importante. E eu fico tão feliz e orgulhosa porque a gente tem um selo editorial que não desvaloriza o masculino. Ao contrário, a gente valoriza.
E eu sempre gosto de trazer isso até pela minha própria vida, porque eu não estaria aqui se um homem não me apoiasse, que foi o meu próprio esposo, né, que me deu esse input, que falou, não, vai que você consegue e eu tô aqui. Então eu falo que isso traz para nós uma grande fortaleza e também a humildade de reconhecer que o masculino também é parte do que eu não tenho. Então eu me uno com o masculino, o meu feminino com o meu masculino, para quê? Para crescer. Então, eu acho que quando a gente entende o poder que tem dentro desse sentido de vida, de carreira, de autenticidade, faz toda a diferença. Como isso é para você? Eu acho que saber que a gente pode impulsionar outras mulheres e ter o apoio de outros homens faz toda a diferença. Como você falou, eu sempre tive uma pessoa que sempre me impulsionou em casa, que foi o meu pai. Né? Então, meu pai sempre falou, vai, tenha coragem, siga. E eu tinha um irmão em casa e ele falava a mesma coisa, para mostrar que a gente precisava trabalhar junto, né? E eu também tenho a sorte de ter um marido que é incrível, que me apoia em muitos momentos com as crianças para que eu possa fazer o meu trabalho bem feito. Eu acho que isso só agrega pra gente e nos fortalece como mulher. Né, sabendo que a gente tem o apoio de outros homens. E todas nós precisamos de alguma forma, né? Seja no trabalho, seja em casa. E acho que não é uma competição. A gente precisa quebrar um pouco essas coisas, né? A gente sabe que um precisa apoiar o outro. É claro que a gente sabe que as mulheres precisam continuar avançando, né? E eu acho que esse selo, esse livro é para isso. E ele mostra tantas histórias de mulheres, né, nas suas carreiras, nas suas trajetórias, mas a gente precisa continuar impulsionando as mulheres, sim. Com certeza. Então, acho que isso é muito importante. E faz diferença. Eu falo que ao longo da nossa trajetória, se a gente tivesse uma coleção, né, lá atrás, com 20 anos, se eu encontrasse numa livraria uma coleção de livros assim, mudaria a minha vida? Mudaria. Sim. Poxa, André, mas... E isso é bacana, que são sementes, né? Cada livro, cada história são sementes. E eu não tô falando de livro de artista. Eu não tô falando de livro de uma grande atriz. Não tô falando de uma mulher de Hollywood. Não, eu tô falando de mulheres reais. Mulheres que enfrentam bastidores, mulheres que na realidade se colocam à frente de batalhas e enfrentam, inclusive, cenários caóticos em vários quesitos. Caóticos psicologicamente, porque muitas vezes elas se veem sozinha dentro de uma sala, né? Quantas mulheres têm que, na realidade, trabalhar isso internamente? Muitas mulheres. Então, eu acredito que quando você traz um selo como esse, você traz também a conscientização. Poxa, que história linda dessa mulher. Que bacana isso aqui. Então, eu me apresento com uma história, porque eu tenho uma história. E a minha história tem poder porque eu não desisti no meio do caminho, né? Eu prossegui. Então, acho que quando a gente fala de história e traz essa mulher para o centro e mostra para ela o quanto de valor ela tem, é muito importante. E uma coisa que eu gosto de trazer através do selo, Aline, é a valorização que o selo traz. Porque é a tua homenagem à tua história. Entende? É você homenageando quem veio antes de você. A sua avó, sua tataravó e todas as mulheres que vieram antes de você. Então eu sempre pontuo isso. Isso é muito importante. Mas a gente não valoriza só as mulheres, a gente valoriza os homens também. Sim. Porque nosso pai, nosso avô, nosso bisavô e por aí vai. A história que eles fizeram, o caminho que eles criaram. Porque nós somos parte de todos eles. Então quando a gente traz isso e quando a gente traz a nossa história, os nossos ensinamentos ao longo do tempo, a gente também entende o valor que a gente tem e aquilo que a gente pode doar para o outro. Então, para mim, aquece o meu coração, confesso a você, né? Sou suspeita para falar, né, do seu Série Mulheres, porque a gente sabe que não é o clube da Luluzinha, né? É muito mais que isso, porque isso não faz parte do nosso contexto. A gente quer de fato fazer história, né? Eu falo, a gente quer fazer história e não plágio, né? Aí a gente dá uma beliscadinha aí no mercado pra gente mudar isso, mas eu gosto sempre de trazer isso porque faz toda a diferença quando acreditam no nosso trabalho, né? Então eu sempre pontuo isso para as mulheres. Mas olha, eu tô super feliz com a tua participação no projeto e agora eu quero saber como é que tá a história, como tá sendo esse processo, entrega, feedback, como tá sendo para você?
Incrível! Eu sempre tive um sonho de poder escrever um livro. E eu acho que aqui é a realização de um sonho. Você tá abrindo portas, você abre portas para muitas mulheres quando você faz isso. Então, isso é muito legal. Então, é um sonho que eu tô conseguindo realizar. E é um processo muito divertido, porque você tem que lembrar e você faz uma retrospectiva de toda a sua carreira. Porque você quer entregar o melhor dentro daquelas páginas, para que você possa inspirar outras mulheres. Então tá sendo um processo muito legal de lembrar de tudo que eu vivi, de cases, Bacana. de superações, de desafios enfrentados. Então isso é muito legal. E tem uma equipe por trás que te dá todo o apoio, todo o suporte, que te faz ficar confortável com esse momento de escrita. Que bom. Então tá sendo muito legal, assim, é muito gratificante poder participar desse momento com você. Ah, que bom. Fico honrada, assim, de ouvir. Imagina. E eu falo, gente, é tão bom, né? Quando a gente consegue mostrar isso para as mulheres. E nós temos... Eu falo que a mulher, ela é muito sensível às emoções. E ela é muito sensível a tudo. Nós temos essa sensibilidade. E eu falo que uma consegue reconhecer a verdade na outra. A gente não precisa de muita coisa, né? Um sorriso, um olhar já muda tudo. Isso. Então eu falo que no final do dia é isso que a gente quer, né? Que as mulheres reconheçam, né, o amor, a empatia, o propósito umas nas outras e aprendam, sim, cada dia mais a se apoiar, né? Porque, poxa, quantas portas eu posso abrir? Quantas portas eu sou capaz de abrir? Quantas indicações eu sou capaz de fazer, né? Então faça. Né, faça. Eu acho que isso é tão importante quando a gente consegue realmente entender que eu não preciso ter medo, né, de outra mulher, ao contrário. Essa mulher, ela faz parte do todo e eu vou aprender com ela e ela pode saber mais que eu e tudo bem. Para mim tá tudo certo, porque eu posso aprender com ela. Posso ter mais tempo com ela. Então acho que a riqueza da vida tá aí, em ser aluno sempre. Né? E não se colocar como professor, mas ser aluno, porque a gente aprende todos os dias com alguém. Então esse é o maior, né, o nosso maior pilar aqui. Mas Aline, olha, esse bate-papo tá ótimo. Eu ficaria aqui mais um pouco, inclusive, falando sobre história, trajetória, entrega, valor, né? Vai com medo mesmo, né? Dentro da tua fala. Mas eu quero abrir aqui para você deixar uma mensagem, né, para quem realmente vai assistir o nosso Spotify, né, da série Mulheres, vai assistir ali no canal do YouTube da série Mulheres, esse nosso bate-papo. Vai ouvir, né, no Spotify e vai assistir lá na série Mulheres. Acho que o principal ponto que eu queria deixar é para falar para as mulheres acreditarem nelas, né? Não tenham medo, que elas sigam de cabeça erguida, confiando e acreditando na sua história. Cada um tem algo para aprender e para ensinar, como você trouxe. E essa autenticidade é o maior diferencial de todas as mulheres, né? E tudo começa dentro da gente, né? Então eu sempre trago essa questão do autoconhecimento, o quanto é importante as mulheres se conhecerem, valorizarem as fortalezas que cada uma tem. E o que tiver de oportunidade a gente trabalha, porque é isso, ninguém é perfeito. Mas é importante a gente ter isso, né? E essa distinção grande. E valorizar cada vez mais quem nós somos. Eu acredito muito no poder da liderança. E porque eu acho que todos os dias eu posso transformar a vida das pessoas de forma positiva. Então, o que eu quero dizer é que todas as mulheres, ou para todos e todas que estiverem assistindo, que acreditem em si. E que se tenham medo, sigam com medo. O importante é não desistir nunca. Com certeza. Obrigada, Aline, pelo carinho, viu? Imagina. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais um bate-papo com a coautora Aline. Ela está conosco no livro Mulheres na Liderança. E vem muito mais por aí. E eu gosto muito de trazer sempre o que ela acabou de trazer aqui no final. Segue com medo mesmo, viu? Não fica preocupado, né, Aline? Não. Segue com medo. É isso. Mesmo com friozinho na barriga, vambora, seguindo com medo mesmo, porque faz toda a diferença quando a gente acredita naquilo que, o nosso coraçãozinho quer. Um beijo grande e até a próxima.